Como fazer aportes mensais, como fazer aportes financeiros em uma carteira de ações na bolsa. É o vídeo de hoje. Eu quero falar com você a respeito de como fazer investimentos mensais. Fica comigo até o final. Se você não é inscrito no canal, já faz a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Então, aportes mensais, o que é isso? Você estabelece a sua carteira de ações. Você compra ações e você tem o seu objetivo de viver de renda, você quer que esse seu patrimônio cresça para que os seus rendimentos anuais cresçam, então você vai fazer aportes mensais. Então, como fazer aportes financeiros? Mensalmente. Certo? Primeira coisa que você tem que pensar é que seus aportes têm que ser mensais, certo? Reinvestimento e aportes mensais, ou seja, você tem ações, essas ações te dão dividendos, juros sobre capital próprio, cai na sua conta. Esse dinheiro você não deve gastar. Para você usufruir dos juros compostos, que é aquele juro sobre juro, é aquele juro que vira capital, que vira juro, que vira capital, que vira juro, que vira capital e vira aquela bola de neve aumentando e que no prazo de 5 a 10 anos vira uma curva exponencial de enriquecimento. Isso é importantíssimo. Fato é, você tem que não mexer, você não pode mexer nos seus investimentos. Nos juros, no dividendo que você receber, você reinveste. Junta mais um pouquinho todo mês. Essa é a ideia. Junto com o juro, você joga um dinheirinho a mais ali e você vai fazer com que essa bola de neve cresça. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que tem que ser mensal. E segundo, o aporte tem que ser junto com o rendimento. Não pode mexer nesse dinheiro, tá? Essa carteira, ela leva de cerca de 5 a 10 anos para que você tenha essa curva exponencial. Tá? Você tem que alimentar essa carteira nos mesmos percentuais. O ideal é que você tenha uma carteira de 10 a 40 ativos, certo? Que você escolha empresas boas, pagadoras de dividendos, empresas saudáveis, que estejam produzindo, que estejam sendo rentáveis, que não estejam endividadas, enfim. Aí você fala assim, mas William, eu não tenho dinheiro para aportar todo mês. Ok, você vai aportar um mês em cada empresa. Tá? Você tem que manter balanceada a sua carteira. Não pode ter aquele desnivelamento, sabe? Você vai estar desbalanceado, o carro não vai andar perfeitamente. Então é importante você balancear a sua carteira, certo? Compre boas empresas. Primeiro eram aportes mensais, segundo era uma carteira de 10 a 40 ativos, que você faça aportes mensais constantes, certo? Então, pelo menos uma vez por mês, você faz o rebalanceamento da sua carteira para que você tenha o mesmo valor aportado em cada empresa, em cada ativo, né? E em terceiro lugar, comprar boas empresas por um preço justo. Certo? Então, o histórico, dos critérios que eu gosto muito é que um dos critérios que eu gosto muito é ter um histórico de 5 anos como pagador de dividendos. Uma empresa que tenha por 5 anos pago bons dividendos. Essa é uma empresa que é um dos critérios mais importantes para mim. Tá? Nada de comprar IPO. Quando você vai para o IPO, você vai para uma empresa maquiada, uma empresa que solta falácias, que está querendo seduzir o mercado, enfim, aproveitar aí, não sabe nada de mercado de ações, não sabe nada de nada. Na verdade, você tem que ter histórico, tá? Então, concluindo, o que eu tenho que fazer para viver de dividendos? Ou como fazer aportes financeiros? Certo? Como é que eu vou fazer os meus aportes financeiros? Mensalmente, certo? Junto com os meus rendimentos mensais, trimestrais, semestrais, seja lá quantos meses eu estiver recebendo. Se apareceu dinheiro na minha conta, eu reinvisto. E aí você rebalanceia a sua carteira. O equilíbrio é importante. Você tem que ter o mesmo valor nas mesmas empresas. Por exemplo, uma empresa lá custa R$40, a outra custa 4. Então você tem que ter os mesmos R$40. Numa empresa você tem uma ação, na outra você tem 10. Então você teve os mesmos R$40, tá? Então você tem que ter
ter linearmente, as 10 a 40 ações tem que estar... É claro que não vai ter igualzinho, vai sempre ter uma diferença, né? Então, mas é importante você rebalancear e investir para deixar tudo mais ou menos igual, tá? Usar os dividendos de uma ação para comprar outra também é uma coisa que eu faço, né? Eu invisto de uma para outra. Ah, você tem que incluir os fundos imobiliários aí também. Tudo é bolsa de valores. Se sua reserva de emergência está alocada como fundo imobiliário, não tem problema. Vai deixando lá, não tem problema. Fundo imobiliário é uma boa localização para você colocar sua reserva de emergência. E nada de IPO, lembra? IPO não, day trade não, né? Mas assim, IPO não. É preciso ter histórico de bons pagamentos de dividendos, de juros sobre o capital próprio, para você avaliar aí essa empresa como uma boa empresa para se investir. Não faça diferente, beleza? É uma impressão minha, não é uma recomendação, tá bom? Não estou recomendando nenhuma empresa, apenas alguns princípios. É mais ou menos como eu faço. Se você gostou, deixe o seu like, faz a sua inscrição. Obrigado e até o próximo vídeo. Falou!